De emenda determinando que os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da Petrobras precisam ser aprovados pelo Senado. Segundo ele, o Senado e não o mercado é que deve aprovar os presidentes indicados para essas estatais. A exemplo do que ocorreu agora, senhor presidente, que a imprensa já indica que o mercado absolveu bem o nome proposto pelo presidente da República para dirigir a Petrobras. Eu gostaria que esta casa pudesse, antes do mercado, dar a sua contribuição, a sua indispensável participação, porque isto aumentaria a responsabilidade, não só da indicação feita pelo presidente da República, mas quanto nossa aqui no Senado Federal. E o senador Roberto Saturnino acha que a escolha de Henri Felipe Reichstuhl para a presidência da Petrobras pode abrir o caminho para a privatização da empresa. Mas o senador Ronaldo Cunha Lima acredita que o presidente Fernando Henrique vai cumprir o compromisso de não vender a Petrobras. Os detalhes com o repórter José Carlos Sigmaringa. O senador Roberto Saturnino, do PSB do Rio de Janeiro, disse que recebeu com estranheza a escolha de Reichstuhl para presidir a Petrobras, por ser uma pessoa sem experiência na área petrolífera e ter vindo da área financeira. Para o senador Saturnino, Reichstuhl deve ter como incumbência a privatização da Petrobras. A mim me parece que isso está na pauta das exigências do Fundo Monetário e que isso o governo não está querendo imediatamente abrir à nação, mas está preparando a sua realização. E a nomeação deste novo presidente da Petrobras pode cumprir esse objetivo. Já o senador Ronaldo Cunha Lima, do PMDB da Paraíba, que foi o relator da emenda constitucional que quebrou o monopólio estatal do petróleo, não acredita que a intenção do governo seja privatizar a Petrobras. Quando eu fui relator da proposta de flexibilização do monopólio do petróleo, estive com o presidente e ele mandou uma carta que eu incluí no meu relatório como parte integrante e inseparável do relatório, e através da qual ele se compromete a não privatizar a Petrobras. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a renegociação de dívidas do Suriname com o Brasil no valor de 79 milhões de dólares. São dívidas do governo e da empresa de telecomunicações do Suriname. A renegociação ainda deverá ser votada pelo plenário do Senado. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, vão explicar amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, os novos termos do acordo com o FMI. O senador José Eduardo Dutra criticou a demora do governo em divulgar o novo texto do acordo. E mais uma vez é marcada uma audiência com o ministro para um assunto tão importante, levando em consideração única e exclusivamente o interesse do ministro e não do Senado. Porque quando o ministro veio aqui junto com o Dr. Gustavo Franco para explicar o primeiro acordo com a FMI, ele veio às 18 horas de uma terça-feira e os senadores só tiveram acesso aos documentos relativos ao acordo FMI na terça-feira de manhã. Quer dizer, isso naturalmente prejudica a produtividade da sabatina. A mesma coisa vai acontecer agora. As rádios e TVs educativas poderão ter descontos nas taxas de fiscalização cobradas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. É o que estabelece um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. O repórter Rômulo Mazzocante acompanhou a reunião. De acordo com o projeto, empresas de rádio e televisão educativas vão pagar apenas 20% do valor cobrado às emissoras comerciais nos municípios com mais de 250 mil habitantes. Nas localidades menores, o projeto estabelece descontos escalonados de até 96% sobre o valor pago à Anatel pelas emissoras comerciais. O relator da matéria, senador Osmar Dias, destaca que as empresas que serão beneficiadas cumprem um importante papel social e educativo. E se faz justiça às emissoras educativas do país, tanto rádio quanto TV, porque elas não têm a possibilidade de contratar comerciais e fazerem receita para pagarem o mesmo preço, o mesmo custo de instalação e de funcionamento que as emissoras comerciais. O projeto já foi aprovado também pela Comissão de Constituição e Justiça e vai ser examinado agora pela Comissão de Infraestrutura. O senador Roberto Requião é a favor da criação de uma CPI do Poder Judiciário. Ele acha que a Justiça comete excessos que precisam ser contidos. O senador lembrou que durante a campanha para o governo do Paraná, em 1990, a sua coligação recebeu uma liminar de censura contra a propaganda eleitoral. Segundo Requião, o juiz relator, além de retirar a propaganda do ar, agrediu o candidato, excedendo todos os limites.
Mas é de se observar que, se não tivermos uma modificação séria em alguns procedimentos do judiciário, os juízes se colocam acima do bem e do mal. A senadora Emília Fernandes apoia a decisão do governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, de não cumprir o acordo de incentivo fiscal assinado com a Ford e a General Motors. O acordo firmado pelo ex-governador Antônio Brito prevê o repasse de recursos do Estado para a instalação de 2 montadoras no Rio Grande do Sul. Segundo Emília Fernandes, o contrato penaliza o Estado e gera uma dívida impagável. A senadora disse que o governo gaúcho poderá investir mais na área social sem os repasses para as 2 montadoras. No próximo dia 29, a Rádio Senado começa a transmitir em ondas curtas para as regiões norte e nordeste do país e norte dos estados de Goiás e Mato Grosso. A rádio estará na frequência de 6.190 kHz, faixa de 49 metros. Qualquer emissora do país poderá retransmitir a programação, que vai ser gerada pela Radiobras. Rádio Senado em ondas curtas, a partir do dia 29, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. O Senado homenageou hoje os 90 anos do arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. A iniciativa foi do senador Lúcio Alcântara, que elogiou a luta de Dom Helder contra as injustiças sociais e em favor da reforma agrária e dos menos favorecidos. Dom Helder Câmara é um dos homens mais notáveis de nossa era e já ocupou há muito tempo os espaços na luta pela paz, pela liberdade e pela dignidade humana. Ao lado de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Dom Helder já escreveu seu nome na galeria dos mitos que este século produziu. Já o senador Ademir Andrade disse que aprendeu a fazer política com os sacerdotes que foram discípulos de Dom Helder Câmara. O senador lembrou que durante a ditadura militar, Dom Helder foi chamado de Bispo Vermelho por causa do empenho do arcebispo nas lutas sociais. E o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, traçou assim o perfil do arcebispo emérito de Olinda e Recife. Dom Helder, uma das figuras talvez mais carismáticas do Brasil em todos os tempos, tem o seu lugar na história religiosa e na história política do Brasil. Ele traçou rumos que nem sempre foram seguidos, mas que na realidade representavam sempre o seu acerto em defender os mais humildes, porque os outros têm a defesa, mas os mais humildes têm que encontrar nos religiosos como Dom Helder quem os defenda. O senador Luiz Estevão apresentou o projeto que torna indisponíveis os bens dos familiares de vítimas de sequestro. Pelo projeto, o juiz vai ser imediatamente comunicado do sequestro e caberá a ele a decisão de determinar ou não a indisponibilidade dos bens da família. Luiz Estevão lembrou que esse projeto tem como base uma lei da Itália, que, segundo ele, reduziu o número de sequestros naquele país. O projeto do senador atende ao apelo dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. O irmão deles, Wellington, ficou mais de 90 dias em poder de sequestradores. E um projeto da senadora Marluce Pinto prevê incentivos fiscais para as empresas de comunicação que divulgarem fotografias de crianças e adolescentes desaparecidos. Repórter Isa Barreto. Pelo projeto de Marluce Pinto, as empresas de comunicação social, de transporte coletivo ou qualquer outra que trabalhe com um grande público terão incentivos fiscais do governo federal caso dediquem espaço para publicação de fotografias com identificação e telefone para contato de crianças e adolescentes desaparecidos ou sequestrados. De acordo com a senadora, a ideia surgiu quando era presidente da comissão que investigou o trabalho escravo infantil. Segundo ela, na época, várias denúncias sobre desaparecimento de crianças chegavam à comissão. Para Marluce Pinto, o incentivo fiscal é uma forma de conseguir mais facilmente a colaboração das grandes empresas. Precisa que a pessoa tenha assim, um sentimento muito arraigado, né, com relação a isso para fazer gratuitamente, né? Por menos que seja o tempo. Tanto na televisão como nas rádios e até mesmo para colocar os cartazes. Por que que eles vão? Isso aí onera um pouco, né? Para a pessoa colocar nos seus estabelecimentos comerciais ou transporte coletivos. Então precisa ter algo
que incentive um pouco mais. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Câmara instala a comissão para analisar reforma tributária. O presidente da Câmara, Michel Temer, presidiu a instalação da comissão especial que analisará a reforma tributária, da qual participarão ministros de Estado, governadores, prefeitos, lideranças empresariais e sindicais. Defendendo um amplo debate para a busca do consenso, Michel Temer explicou que, em conjunto com as lideranças partidárias e os membros da comissão, serão fixados prazos e metas para que a sociedade possa participar. Temer ressaltou que a Câmara dos Deputados é, antes de tudo, uma caixa de ressonância dos anseios da sociedade e trabalha em resposta às pressões legítimas dos segmentos sociais. Na opinião de pastor Valdeci, do PST do Rio de Janeiro, a queda do real, o aumento do dólar, a crise econômica e os altos índices de violência indicam que o governo deixou o povo ao abandono. Pastor Valdeci ainda criticou o governador Antony Garotinho por não cumprir a promessa de campanha de priorizar a segurança no Estado. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, denunciou a existência de uma parceria entre o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e os banqueiros. Ela acredita que os banqueiros tiveram informações privilegiadas. O ganho do capital financeiro em toda essa crise foi imenso. Chegaram a ganhar, às vésperas da desvalorização do real, 5 a 8 vezes mais do que todo o ano de 98, o que mostra a informação privilegiada. Jandira Fegali também criticou o ajuste fiscal do governo, considerando o inócuo e estéril. E o ajuste é inócuo porque, apesar dele causar enormes sacrifícios sociais aos estados e municípios aposentados e todo mundo, e o congelamento dos salários, ele vai arrecadar nem a metade dos juros que nós temos que pagar em 1999. Temos que pagar ao Fundo Monetário Internacional. Então ele é inócuo, ele é estéril e não resolve, porque o problema não está em cobrar o inativo ou não cobrar, porque a Previdência não tem déficit. Está em nós fazermos uma ruptura com a lógica da financiarização do orçamento e passarmos a uma lógica de desenvolvimento nacional, ou seja, um outro projeto. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, criticou a oposição radical que procura apenas ressaltar o quadro de crise, sem reconhecer os acertos do governo na condução do país em um momento de crise mundial. Paulo Feijó destacou como acerto do governo os acordos internacionais firmados recentemente que recuperaram a credibilidade do país no exterior. Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, citou exemplos de que o governo do presidente Fernando Henrique continua implementando os seus projetos. Os programas do governo, segundo Darcísio Peronde, não estão na inércia e a crise não desviou o governo dos seus compromissos visando resgatar a dívida social no país. Ricardo Barros, do PPB do Paraná, destacou que as previsões de uma explosão de preços após a alta do dólar não se realizaram e comemorou a queda da projeção dos índices de inflação da FIPE e do IGPM. De acordo com Ricardo Barros, a cadeia de produção, distribuição e varejo está se estabilizando e por isso acredita que uma indexação de preços e salários não interessa ao país. Vanessa Graziotin, do PCdoB, solidarizou-se com o ex-presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Loureiro, que criticou a política econômica do governo. Afirmando que a SUFRAMA não pode continuar refém da vontade política de poucos, Vanessa Graziotin pediu a despolitização das instituições brasileiras. Ayrton Dipp, do PDT gaúcho, defendeu o projeto de lei que garante isenção do IPI até o ano 2000 para máquinas e implementos agrícolas. Ayrton Dipp disse que a medida é fundamental para melhorar as condições de trabalho no campo e aumentar a produção agrícola no país. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, registrou a audiência que teve com o ministro dos Transportes para falar sobre as péssimas condições das rodovias federais em seu estado. Marcel Filho destacou como exemplo a BR-161, que em alguns trechos está intransitável. Jovair Arantes, do PCdoB, reclamou do descaso do governo com as rodovias de Goiás, denunciando que a BR-153 está intransitável. Jovair Arantes exigiu do DNR a recuperação das rodovias e cobrou do governo uma ação efetiva que garanta a recuperação sem a necessidade de aprovação de qualquer imposto específico para isso. João Babado, PT, comunicou que a Vale do Rio Doce, que teve faturamento de mais de R$1 bilhão,
foi autuada em 121 milhões por não pagar impostos ao estado do Pará. Babá denunciou que a empresa está interessada em retirar riquezas da região, deixando na miséria localidades próximas à Serra de Carajás, como a cidade de Paraupebas. Fernando Marrone, do PT, repudiou a indicação de Henri Felipe Rastou para a presidência da Petrobras, que considera um ataque à maior estatal da América Latina. Sobre a revisão do contrato do governo gaúcho com a GM e a Ford, Fernando Marrone disse que o governador Olívio Dutra fez bem, porque os contratos são lesivos aos interesses públicos. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, enfatizou que o controle das reservas petrolíferas brasileiras é estratégico para a soberania nacional, criticando a indicação de Henri Felipe para a presidência da Petrobras. Na opinião de Pellegrino, a escolha é um passo para a privatização